Então nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade que coordena a nossa sala falando do Espiritismo na Rede Amigo Espírita, que possamos todos, nesse nosso encontro, criarmos uma possibilidade real de assimilarmos aquele conteúdo espiritual que possa nos ajudar, nos fortalecendo, nos trazendo esperança, balsamizando as nossas dores, estimulando os nossos ideais, mas também esclarecendo aqueles pontos que se encontram obscuros, não inteligíveis para o nosso crescimento. Que a fraternidade operante nos traga o alimento espiritual necessário. E que os benfeitores espirituais nesse momento também possam envolver os nossos familiares, os nossos irmãos de jornada, aqueles que se encontram em situações de dificuldades, de complexidades morais, psicológicas. Que esse momento para nós signifique um instante de irradiação, de prece, de atendimento à distância, que possamos todos, juntos, num só pensamento, relembrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair novamente nos erros. Livra-nos do mal que ainda existe dentro de nós mesmos. Senhor da vida, favoreça sempre o nosso crescimento e a nossa interação contigo nos páramos do amor verdadeiro. E assim pedimos permissão para iniciarmos mais um programa Amor e Sabedorias de Emmanuel. Que possamos sermos felizes em mais esse momento de estudo e de crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Queridas amigas, irmãos, senhoras, senhores, boa noite para todos. Para nós, como sempre, muita alegria estar de volta para a tarefa cristã. Nesse programa que carinhosamente realizamos juntos nas noites de terça-feira aqui na rede Amigo Espírita, na sala Falando Espiritismo na Rede Amigo. Para nós, realmente, a terça-feira se torna um dia muito especial. Nós estamos hoje trabalhando o tema, a tarefa dos guias espirituais. Nós gostamos de iniciar a nossa atividade sempre enaltecendo a importância da obra de Emmanuel, que foi realizada aqui na Terra através de Chico Xavier e de tantos outros corações, que objetiva sempre o incentivo a estudarmos a codificação espírita. E eles, os nossos benfeitores espirituais, vão nos auxiliando com mensagens, com obras que realmente têm respaldo do alto pela sua coerência, pela sua sintonia com o pensamento kardeciano, vai nos auxiliando a entendermos as leis da vida. Por isso, esse espaço foi inaugurado, junto com os nossos companheiros que coordenam esse Portal Luz, com esse objetivo.
e jamais substituindo o estudo doutrinário das obras da codificação espírita e da revista espírita, por mais que a obra de Emmanuel seja uma obra ciclópica. Então, que fique muito claro para todos, nós buscamos em Emmanuel ensinamentos que nos aproximem do real conteúdo da obra kardeciana, porque esse foi sempre o objetivo desse grande evangelizador do Brasil. E no tema, a tarefa dos guias espirituais, portanto, a partir do primeiro encontro que narramos a história do envolvimento de uma forma mais clara e objetiva de Chico com Emmanuel a partir do ano de 1931, nós fomos desenvolvendo o assunto e resolvemos trazer, inclusive, algumas abordagens do Livro dos Espíritos, que trata desse envolvimento dos anjos guardiões em nossas vidas. E hoje nos reserva aqui a tarefa de trabalhar a questão 515. E nós gostaríamos de antecipar para vocês que nós vamos interromper a tarefa dos guias espirituais quando atingirmos a questão 521, na qual vai suscitar para nós trazer um outro texto de Emmanuel falando sobre os guias espirituais. E aí a gente, depois que cumprirmos essa tarefa, nós vamos partir para outras sendas que estão nos reservadas. Então vamos lá. Questão 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Resposta: de fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-las. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, o conteúdo aqui já nos aponta algumas notas que vale a gente tentar decifrar ou desenvolver. É notório que existem algumas presenças na nossa vida, quanto encarnado, que exercem realmente uma grande força que pode vir a se tornar até uma fascinação. Que a princípio, como o texto define, parece irresistível. Vale lembrar que nós devemos nos conscientizar que somos senhores dos nossos destinos. Portanto, toda influência que a princípio se apresenta como avassaladora deve ser por nós avaliada com muito critério. Porque o que vem do alto não avassala, o que vem do alto não constrange. E a própria palavra fascinação, analisada com muito cuidado. Porque, por exemplo, quando nós temos a presença de espíritos amigos em nossas vidas, os nossos benfeitores, os nossos guias, conforme a gente vem conversando a partir do pensamento que Allan Kardec define para nós no Livro dos Espíritos, eles exercem sobre nós uma influência bendita, que tem um papel de nos estimular, de induzir no bom sentido, de nos fortalecer, mas jamais exercem eles uma ação que nos constranja e que tire de nós, inclusive, aquela condição equilibrada de discernir. Então, devemos observar que se existe sobre nós uma influência fascinante, vinda do mundo espiritual, ou mesmo a partir da presença de certas pessoas encarnadas em nossas vidas, nós devemos procurar vigiar os nossos pensamentos, analisar com mais prudência, com carinho, buscando oração, buscando ponderação, para que não nos tornemos joguetes. Porque, por mais que se apresente muito contundente, a responsabilidade na escolha, o comprometimento nosso com a nossa consciência em sintonizar ou não com estas forças, define para nós painéis, que sejam eles libertadores ou, quando nos rendemos, se tornam eles painéis aprisionantes. Então devemos sempre analisar com muito cuidado
esses movimentos que vão acontecendo na nossa vida. Porque sem abrir demais, mas só para tentar clarear mais um pouco, o nosso benfeitor Emmanuel nos ensina no livro Pensamento e Vida que nós vivemos num mundo de associação e repercussão. A nossa mente, que é atributo do espírito, como o pensamento é a própria atributo da mente, tem o papel de ser co-criador ou co-criadora. Ou seja, nós trabalhamos sempre a partir do que já existe, do que já está posto no universo, sendo convidados a desenvolver metodologias que favoreçam a apropriarmos dos recursos, dinamizar os recursos para um engrandecimento espiritual nosso. Portanto, o tempo todo nós estamos sendo convidados a entrar num mundo de relação. E essas relações vão acontecer de acordo com as nossas afinidades, com os ideais que nós alimentamos, para que a partir desse movimento nós vamos criando dentro de nós mesmos, então, necessidades. Portanto, são duas leis que precisam de ser estudadas. A lei de necessidade e circunstância. A necessidade, ela está embutida dentro de nós mesmos. E as circunstâncias vão ser criadas a partir do que nós buscamos na vida. Todas as vezes que nos movimentamos dentro desse plano de circunstância e necessidade, nós vamos atraindo para junto de nós mesmos aquelas mentes que estão em busca dos mesmos caminhos que nós estamos nos projetando. E com isso vamos nos associando e criando afinidades. Por isso é que, em todas as nossas relações, nós precisamos de primar pelo carinho, pela dedicação, pela observação e pelo cuidado, para que jamais a gente enverede por sendas que aprisionam tanto nós mesmos quanto aqueles que estão caminhando conosco, lembrando da própria equação que Jesus nos apresenta, do fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse para nós mesmos. Então, quando lá atrás nós fomos caminhando dentro de objetivos egoístas, presunçosos, escravizantes, né, ou dilapidantes, nós criamos, dentro desse movimento de associação e de repercussão, almas ou situações que nos colocaram em dificuldades com algumas almas. E muitas vezes elas retornam para nos cobrar. E essa cobrança pode se dar de várias formas, inclusive sob uma fascinação, sob uma necessidade de domínio. Então, para a gente sintetizar, devemos então, quando observar que estamos sendo fascinados ou estamos sendo, vamos dizer assim, engaiolados por forças que muitas vezes nos tomam de assalto e a gente não consegue muitas vezes reagir de uma forma produtiva, devemos procurar uma terapêutica psicológica íntima ou uma metodologia que possa nos ajudar a resolver essas situações, para que a gente não possa se tornar joguete destas mentes que não tenho dúvida que são muito mais frágeis do que perversas. É o que nós temos aprendido com os benfeitores espirituais. Eu vou continuar caminhando agora para a questão 516. Kardec formula assim: nosso bom e mau gênio, nossos mesmos, poderiam encarnar a fim de nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Lembrando que nós estamos falando dos nossos benfeitores, não é mesmo? Eles poderiam reencarnar nesse processo no qual eles estão nos ajudando, ou seja, eles deixam de nos ajudar no plano espiritual, reencarnam para nos ajudar no plano terreno? O que vocês acham? É uma pergunta interessante. Alguém gostaria de se manifestar sem colar a resposta? Não, até agora ninguém. Depois vocês entram em cena, porque os espíritos estão querendo participar. Só uma brincadeira. Resposta: isto acontece algumas vezes, frequentemente. Porém, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Ou seja, pode acontecer. Pode acontecer. Se um benfeitor do mundo espiritual ele deixar a tarefa para nos ajudar quanto encarnados,
não tenho dúvida de que ele será substituído por outros que que vão assumir a responsabilidade com competência, porque no mundo espiritual superior nada acontece por acaso ou na base do improviso. Mas, no caso aqui, a resposta vem dizer que eles podem delegar esta responsabilidade para outros que estão reencarnados conosco, que, diga-se de passagem, é até mais coerente, né? Porque para eles reencarnarem, eles vão ter que passar por um processo de preparação, de adaptação, enfim, para nos encontrar em determinados momentos da nossa trajetória, né? Nós temos, aliás, através das mãos de Emmanuel, utilizando o coração bendito de Chico Xavier, uma obra que nos traz um exemplo muito legal, muito importante, que foi o livro Ave Cristo. Ave Cristo, a história do cristianismo no século III, lá nos primeiros movimentos, naquela época dos mártires, né? Aquelas almas que se entregaram para salpicar a terra de sangue e nos auxiliar com histórias benditas, né? Lá na terra de Lyon, na Lyon antiga. Eu costumo dizer que aquele movimento ali da igreja de São João já estava sendo preparado, fundamentado ali naquela região, a chegada de Allan Kardec, que se deu 1.500 anos aproximadamente posterior, né? Allan Kardec e vários espíritos companheiros que reencarnaram para codificar a doutrina espírita. Mas voltando, naquela história nós vamos encontrar Quinto Varro, na introdução do livro, se candidatando a ajudar o seu filho espiritual, que vinha numa trajetória muito complexa, muito difícil. Então ele se prepara, reencarna para receber este espírito como seu filho e acaba se tornando, né, vamos dizer, a personalidade quase que central da obra, que foi o espírito que na época tinha o nome de a personalidade de Tassiano. E nós vamos encontrar naquele movimento, em determinado instante, o Quinto Varro, que era o pai dele, nessa vida, ele desencarna, vai para o mundo espiritual e reencarna automaticamente como uma criança de nome Quinto Celso, para cumprir o papel de continuar ajudando o seu filho espiritual naquela jornada. Então aí a gente entende que tinha um espírito que tutelava do mundo espiritual, Tassiano, e ele então vem como pai, vive, dá o seu testemunho, passa por dificuldades com o filho, mas volta para o mundo espiritual e torna como filho na mesma existência. E a gente tem informações vindas dos nossos abalizados benfeitores espirituais que o nosso Quinto Varro, que depois reencarnou algumas vezes próximos de Tassiano em outras vidas, mas naquela condição de sempre estar ajudando no processo do seu erguimento. E aí a gente pode dar os nomes para vocês, que Quinto, apenas para sintonizar, e com o presente, um pretérito mais recente, mas muito presente na nossa vida, que é a figura de Arnaldo Rocha, que tinha sido Tassiano na época, e Quinto Varro, seu benfeitor espiritual, ficou conhecido em algumas existências, mas principalmente na Espanha, no século XVI, quando ele ficou conhecido na personalidade de Pedro de Alcântara, que, diga-se de passagem, foi escolhido pela família dos Braganças, né? Os regentes do Brasil, então, como o mentor espiritual, né, o benfeitor do Brasil, Pedro de Alcântara. E por isso Dom Pedro II, que também se chamava Pedro de Alcântara, recebe o nome, né, em homenagem a ele, e depois vai homenageá-lo, construindo, erigindo a Basílica lá de Petrópolis, que leva o nome do Frei Pedro de Alcântara. Não é Dom Pedro II, sim, mas eu estou me referindo a Pedro de Alcântara, não Dom Pedro II, mas Pedro de Alcântara, o santo que foi canonizado pela Igreja no século XVI. Os nomes dos dois espíritos são iguais, face a essa conexão histórica e espiritual também. Não sei se te atendi, meu querido irmão. E são espíritos que fazem parte de uma mesma família espiritual, como Teresa de Ávila, enfim. Tem um papel muito importante na condução, na evangelização do nosso Brasil. E eram espíritos muito presentes na própria trajetória mediúnica de Chico Xavier nos tempos de Pedro Leopoldo. São dados históricos,
mas que vem elucidar para nós alguns pontos importantes. Então, para a gente voltar à conexão aqui do nosso plano de ação em nível de reencarnação, com isso nós podemos subentender que estamos juntos com alguns corações que são almas que se prontificaram a nos ajudar. Eu vou tratar assim porque, como um filho do Calvário, a gente tem que ser treinado a buscar essas almas que realmente dão a vida por nós, não para incensar, para ficar reverenciando de uma forma mística, mas, acima de tudo, entrar numa sintonia chamada gratidão, que é uma expressão extremamente importante da caridade. Pergunta 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Haverá espíritos que liguem a uma família inteira para protegê-la? O que vocês acham? Enquanto eu não vou responder, estou vendo no chat o seguinte, uma frase. Beto, nossa doutrina tem como base a reencarnação. Como termos comprovação dela? A comprovação dela, minha querida irmã ou irmão, eu não estou identificando. Nosso tema aqui não é a reencarnação, no seu sentido de estabelecer algum nível de discussão para tentar comprovar. Mas a reencarnação, tenho eu para mim, esquecendo um pouco os conceitos doutrinários, como, por exemplo, a questão 132. Qual é o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Mas eu tenho para mim que a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. É a manifestação da misericórdia de Deus. Conforme fala Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Porque uma vida só não basta. Uma vida só é impossível para atingirmos o progresso, a perfeição que Jesus preconizou. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Portanto, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, Deus amor, Deus luz, Ele nos concede muitas oportunidades e jamais cobra resultados. Esse aqui é o ponto. Porque o objetivo da perfeição é nós entrarmos em sintonia com ela e operarmos em nome dela, dentro da relatividade das nossas possibilidades. Portanto, devemos fazer bem o que a vida nos concede como oportunidade para realizar. Então, se você vai lavar uma fraldinha na beirada do rio, fazendo uma alusão aos tempos antigos, lava a fraldinha com amor. Se você vai passar a blusa para o maridão, passa com amor. Se você vai cuidar do filho, cuide com amor. Se você está na sua repartição pública, atenda aos objetivos com amor. Se você está na casa espírita, dando passe, evangelizando, atendendo o filho do Calvário, faça com amor. Faça sempre com amor, que você estará fazendo tudo o que você pode. Portanto, pode um espírito, alguns espíritos se apegam aos membros, haverá espíritos que se ligam a uma família inteira para protegê-la? Resposta, alguns espíritos se apegam aos membros de uma mesma família, vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. A gente, ao longo dos anos, vamos estudar o Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que tem momentos que a gente não sabe se a gente fica mais feliz com a pergunta que está sendo elaborada ou se a gente fica inebriado com a resposta que é dada. Porque a pergunta já é um tratado. E as respostas, elas, além de atender a pergunta, as respostas sempre ampliam. Observemos. A pergunta é, há espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Da lógica, patenteia que sim. De acordo com a responsabilidade e a competência e o merecimento do espírito, ele pode abraçar um clã, não tenha dúvida.
e ajudar a todos no encaminhamento. Vamos imaginar, vamos falar dos grandes expoentes. Eles abraçam comunidades inteiras. Dr. Bezerra de Menezes é o benfeitor da unificação dos espíritas, da união da família espírita. Imagine a responsabilidade desta alma, e para assumir um projeto desse, ele tem que ter muita competência, e diga-se de passagem, além do merecimento. Ele também tem autoridade sobre uma pleiade de espíritos que operam em nome dele. Por isso que nós vamos entender por que tem tantos Dr. Bezerra de Menezes se comunicando nos centros espíritas. A partir do momento que a comunicação seja séria, obviamente, com conteúdo, com objetivo doutrinário, não tenham dúvida que está se manifestando espíritos com autorização dele. Agora, devemos avaliar o conteúdo e o que está sendo proposto. Porque aí eu vou fazer uma brincadeira dizendo que cada um tem um Bezerra que merece. No clã familiar, se dá o mesmo. Eu não tenho dúvida de que nós temos o benfeitor individual e temos os benfeitores da família. Isso é uma questão até de coerência. Porque se nós somos 10 numa família, cada um tem o seu coordenador, todos eles sintonizados com um bem maior, eles estão sob a tutela de alguém que delega, de acordo com os esforços, a competência e a necessidade de cada membro. Mas esse dito amor que supostamente conhecemos, em nada tem a ver com amor real. Temos quimeras ideias de um amor que supostamente usamos no dia a dia. Um exemplo simples de amor real em ser lucidez, verdade, derivados, tal. Eu entendi. A ponderação é longa. A gente está muito longe realmente do amor real, né? Mas é necessário a gente observar que os benfeitores espirituais que se fazem prontos para nos atender, eles estão em busca de uma sintonia com o amor maior. Portanto, estão em nível de aprendizado também. Com isso, eu posso depreender com vocês que justifica, então, você ter uma hierarquia no mundo espiritual dos benfeitores. Para que, a partir do momento que aquele coordenador espiritual ainda esteja, vamos dizer assim, um tanto quanto vinculado às limitações humanas, ele também passa a ser orientado no mundo espiritual. E isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Até, diga-se de passagem, é um grande ensinamento. Um grande ensinamento dos benfeitores para nós, que eles estão sempre prontos a receber uma orientação. Como eu estou tentando atender aqui a orientação da nossa coordenadora. Embora a velocidade do pensamento dela foi tão rápida que eu não consegui captar todo o pensamento dela. Por isso aqui eu faço uma prece e peço para que ela continue como coordenadora sendo bondosa conosco, né? E repetir a lição. Porque, diga-se de passagem, é o tchan da história, né? É a essência, é a sabedoria da lição, você repetir. Se não repetir, o aluno não assimila. Alguns espíritos se apegam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Aqui é a segunda parte da resposta, a definir que esta questão aqui não tem nada a ver com alimentar o orgulho. Muitas vezes, quando a gente costuma falar sobre os benfeitores, enfim, a gente ainda muitas vezes se movimenta dentro de um aspecto assim, meio orgulhoso, né? Afinal de contas, é um espírito tal que coordena. E isso, para os benfeitores espirituais, não temos que ficar, eles não têm que ficar tão presos a essas questões. Então, continuando, o Coimbra está dizendo, agora temos que ficar atentos, podemos ter nossas quedas, esmorecer, mas não nos entregar. Sim, né? É isso mesmo, meu amigo. Eles estão sempre nos inspirando, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque se eles não respeitarem o livre-arbítrio do educando, eles estão tirando do educando a oportunidade de aprender. Está havendo um comentário aqui, que o benfeitor conhece, sabe quem nós somos. E por saber exatamente quem nós somos, quais são as nossas tendências, é que eles são cuidadosos, né? Que eles são respeitosos. Esse é o ponto. É isso mesmo. Então não tem que se esconder. E diga-se de passagem, não tem que temer isto. Porque aqui na Terra a gente costuma mascarar
O benfeitor, na verdade, nos conhece mais do que a gente mesmo. Bom, em tese, Douglas, a gente concorda com você. Porque também, olha o que eu vou dizer, hein? Isso é desafiador. Existem questões da intimidade espiritual que os espíritos não penetram, até por misericórdia, ou por não terem autorização. Isso é para a gente pensar. Isso é uma inferência que nós estamos aqui assumindo responsabilidade com vocês. É uma inferência. A Rita está perguntando que tipo de questão? Nós podemos dizer, assim, filosoficamente, que só o pastor conhece as ovelhas. Eu vou fazer uma alusão ao Evangelho. Só o pastor conhece as ovelhas com profundidade. É aquele que é o responsável pela nossa evolução planetária. O que eu quero dizer com isso? O pastor que conhece, ele é conhecido pelas ovelhas, pelo respeito, pelo carinho, pela profundidade e pela misericórdia. Então, vamos pensar assim, quanto mais elevado é o espírito, obviamente, mais misericórdia ele opera. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Então, no momento em que um espírito elevado atua com misericórdia diante das nossas fragilidades, ele faz por respeito. E a gente não tem condição técnica de afirmar que eles podem, ou que eles penetram lá naqueles refolhos que nós mesmos não conhecemos. Não podemos afirmar isso doutrinariamente. Agora, uma coisa nós podemos dizer sem medo de errar, que se acessam a determinadas questões da nossa intimidade, eles o fazem para libertar e jamais criando dificuldades, constrangimento para nós outros. Porque com a medida com que medides, sereis medidos. Não é assim que Jesus nos ensina? Então, esse é um assunto muito delicado de trabalhar, mas eu gostaria de colocar como um ponto de reflexão para cada um de nós. Aí eu estou vendo aqui que está dizendo que o nosso companheiro Coimbra está dizendo assim, ciência, que a base da imposição, ele está colocando uma relação muito com os obsessores. Sim. Então vamos pensar o seguinte, espírito que constrange, vou repetir, que constrange, que invade, que macera e que quer dominar, ele já está efetivamente mostrando a sua posição espiritual, completamente diferente da misericórdia que vem do alto. Vamos continuar na questão agora, 518. O tempo hoje está favorecendo a gente caminhar com mais tranquilidade. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas. Essa é boa. Essa é boa. Já que há a atração por simpatia, eles podem ser atraídos por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas. O que vocês acham? Nós temos os nossos benfeitores espirituais, que se vinculam a nós por simpatia, que estão lutando, trabalhando pelo nosso progresso. Mas nas nossas reuniões nós podemos atrair também outros espíritos? Podemos? Por exemplo, nós estamos na sala. Por que nos reunimos aqui hoje? Cada um tem a sua necessidade. Cada um veio à sala para atender algum tipo de ideal. Seja por curiosidade, seja para aproveitar o tempo de uma forma elevada, seja porque estamos passando por algum problema psicológico, espiritual, por algum tipo de influência, não é mesmo? Cada um veio aqui por um objetivo nobre, eu não tenho dúvida. A nossa vinda à sala, automaticamente, nós estamos criando um ponto de referência vibracional, que é o assunto que está sendo trabalhado aqui por nós mesmos.
no momento em que nós elencamos um objetivo, nos vinculamos vibratoriamente, energeticamente a ele, automaticamente nós movimentamos então forças eletromagnéticas que são promovidas pela nossa expressão mental, pela nossa alimentação mental. Nós manipulamos partículas, elementos que estão para além das nossas percepções físicas, mas que são matéria viva para aqueles que estão numa dimensão mais sutil do que a nossa. Então nós atraímos por força centrípeta para junto dos corpúsculos psíquicos mentais que projetamos no universo, aqueles corpúsculos, aquelas formas, pensamentos que têm então sintonia com elas. E quando, como nós falamos, há simpatia, essa interação vai sendo então um elemento, uma chave que abre portas para penetrarmos juntos em determinadas sendas, em determinados departamentos do universo. Então, seja prático, Carlos Alberto. Eu vou tentar ser, meus irmãos. Então, nesse momento que nos projetamos na sala, atraindo para junto de nós por força centrípeta, ou seja, que atrai de fora para dentro, ao mesmo tempo nós assumimos responsabilidades e somos lançados no universo por uma força centrífuga, que vai nos lançar de acordo com aquela qualidade, aquele nível de sentimento que nós empreendemos na ação, em termos práticos. Nesta reunião, cada um de nós atraímos espíritos, atraímos forças que estão em sintonia conosco. E vieram aqui porque se interessaram com os nossos sentimentos e com o que nós estamos trabalhando aqui no que remonta a informações que enobrecem a nossa cultura doutrinária, mas, acima de tudo, vieram por vinculações vibracionais, espirituais, e que pode, nesse momento, estar sendo para elas, para estes corações, para essas mentes, um motivo de libertação espiritual de algum problema. Pode estar significando para elas uma revisão nos seus sentimentos, nas suas paixões. E pode estar sendo terapêutico para elas. Então, quando eu falo assim, hoje tem a sala falando do Espiritismo na Rede Amigo, aí eu lembro da coordenação do Xanri, eu lembro dos membros, né, dos companheiros, dos trabalhadores, dos facilitadores. Naquele movimento eu já estou entrando, já estou fechando um circuito. E já estou chamando para junto de mim, isso é simbólico, tá? Para junto desse núcleo irradiador que eu vou me vincular, criaturas que se sintonizam com esse processo. E com isso nós vamos criar então uma rede. A Rede Amigo Espírita. Olha que beleza. Qual é o objetivo da Rede Amigo Espírita? É trazer corações para que os corações encontrem em Jesus a luz do mundo, o manancial para que eles possam, vamos dizer, recursos importantes para si mesmos, né? Então, meus queridos amigos, eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente fala assim, vamos fazer o Evangelho no lar, não tenham dúvida de que estaremos convidando corações para participar conosco. Quando eu me reúno em torno à mesa para o almoço família, não tenha dúvida de que iremos convidar corações que se sintonizam com o objetivo daquela família. Não tenha dúvida de que no ambiente do trabalho existem espíritos que se vinculam aos mesmos ideais. Allan Kardec nos ensina para começar uma reunião espírita com uma oração. Não como uma prática religiosa ou mística, mas sim para buscarmos convidar os benfeitores espirituais, os espíritos que estão em faixas superiores, a nos auxiliar no entendimento, na harmonização, nas vibrações, para que nós possamos juntos, todos, construirmos uma força ambiente, um espírito grupo, um todo homogêneo. Então,
Tudo isso é importante. A Marcele Luz vai dizer assim: meus queridos amigos, vou deixá-los para ir dormir. Ô Marcele, que Deus te abençoe, que você possa ter uma noite bendita e que você, quando fechar os olhinhos, recostada no travesseiro, no cadinho maravilhoso que é a sua casa, que você possa lembrar de Jesus estendendo as mãos espirituais e você atenda ao convite dele, porque ele sempre há de dizer assim: vinde a mim, Marcele, vinde a mim todos, porque o objetivo dele é de nos tirar daquelas condições difíceis e nos auxiliar no soerguimento e na elevação do padrão vibracional, porque todos os problemas que nós temos no caminho, eles estarão diretamente vinculados à nossa faixa mental, à nossa forma de ver, de sentir, de analisar a vida. Por isso é que o Evangelho para o espírita consciente é um Evangelho da ciência, é o Evangelho da filosofia cósmica, é o Evangelho da religião do amor, que vai o tempo todo nos convidando a trabalharmos em outras faixas superiores. E quando se eleva o padrão para essas faixas sublimadas, é como se nós estivéssemos mergulhando num lago de águas cristalinas, podendo beber de uma essência que está para além das nossas percepções físicas. E depois que nós adentramos esses portais, jamais se retorna àquela condição do estágio anterior satisfeitos, porque sempre estaremos sendo convidados a continuar esse mergulho na busca da elevação. E aí você eleva em nível da filosofia, das percepções, mas a própria providência divina exige que nós possamos retornar naquele estágio anterior para trazer um contributo novo em nível operacional. Ou seja, você percebe o bem, você se vincula ao bem e depois você há de retornar à instância anterior para trazer o bem, porque assim você vai fixá-lo. Assim você vai, vamos dizer assim, implementar novos caracteres na sua intimidade. Aí a Teresa está dizendo: mas como mudar essas sintonias? Ah, minha irmã, a dica é a equação da luz. Brilhe a vossa luz. Procure sintonizar com a luz maior pelo estudo, pela prece, pela sintonia, pela participação, pelo trabalho renovador. E a partir do momento em que você sai de si mesmo, na conexão com faixas superiores, você acaba, naturalmente retorna para o estágio anterior, mais fortalecida e mais confiante na operação em novas bases. Não há renovação sem operação. A renovação, a iluminação, ela se dá pelos projetos filosóficos, mas acima de tudo pela operação científica, que vai efetivamente nos mostrando no laboratório da vida as experiências que realmente nos incentivam para continuarmos na caminhada em busca à religiosidade do amor, não aquela religiosidade teológica, aquela religiosidade pragmática, aquela religiosidade apenas cognitiva, que muitas vezes nós mesmos, espíritas, queremos implementar. Não, é exatamente a conjugação da caridade em nível prático da vida. Então, Marcele, e a todos que estamos já caminhando para o fim do trabalho, que possamos nesse momento ter nesse encontro, nessa nova oportunidade, um ensejo para que possamos amanhã, quando o sol despontar, sermos melhores do que efetivamente nos encontramos agora. Confie, confiamos sempre na providência divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade, sem objetivos,
Então, meus queridos amigos, semana que vem, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, nós convidamos os nossos companheiros para darmos continuidade na questão 518. Conforme já definimos, vamos até na 521. Então fica o convite, eu costumo brincar dizendo, fica para casa, para que a gente possa se preparar e juntos possamos estudar, trocando experiências. É pergunta 518, viu, Charri? Você colocou 528, é 518, tá, querida? Beleza, mas é isso mesmo. Então, para agradecer à providência divina, ao Senhor, para agradecer a vocês pela paciência, pelo carinho, pelas vibrações, porque a gente sente, viu, queridas irmãs? A gente sente as vibrações daqueles que estão vibrando pelo trabalho. É tão desagradável quando a gente vai falar de evangelho em algumas atividades e a gente sente vibrações antagônicas, ou corações que desprevenidos entram nas raias da crítica. Lembrando que nós todos, cada um aqui, estamos apenas dando um singelo contributo, porque os filósofos do além, os educadores, eles têm em nós apenas mãos que estão tentando ser operosas, embora ainda sem tanta habilidade para levar a mensagem do Evangelho para os corações sedentos. Então, nesses momentos finais, eu agradeço a coordenação, a todos vocês, e gostaria de convidá-los para ouvir Emmanuel, o benfeitor do nosso trabalho, desse programa que tem nos ajudado um pouco mais a melhorar para servir cada vez mais, vamos dizer assim, mais prontificado e sintonizado no bem. Alma e coração. A lição é intitulada Em Matéria de Fé. Conservarás a fé. Aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasça do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, toma lá-as para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente aos desígnios do Senhor, na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé. Encontrarás nela recursos de base que te endossem as súplicas endereçadas à providência divina. Aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças, no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior, na cooperação que o mundo espiritual te pede, em benefício dos outros. Falarás da fé, guardar-lhe-ás o clarão na concha dos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouçam. Descobrirás nela, porém, a escora preciosa, para que não desfaleças nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de ti, procurando sorrir ao invés de chorar nos dias de sofrimento e provação. Quando as notas do entusiasmo tantas vezes te esmorecerem na boca, respeitarás a fé, reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformados em balizas de luz nas trilhas da humanidade.
observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem da esfera íntima ou do âmago de tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas, indubitavelmente, não se reportava a convicções e palavras estéreis. De certo que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando a confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Fé metamorfoseada em boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que exponha nos domínios da atividade e da realização. Tanto é verdade semelhante assertiva que o apóstolo se referia à fé por recurso dinâmico no campo individual, para a edificação do reino divino, que ele próprio nos asseverou convincentemente no versículo 22 do capítulo 14 de sua epístola aos Romanos. Se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Tenha fé na vida. Tenha fé em ti mesmo. Tudo há de se encaminhar na direção do bem eterno, quando ao bem, no bem e para o bem, nossas almas sintonizarmos confiantes nos desígnios do eterno. Que Deus possa nos abençoar. Mais uma vez, me despeço de todos vocês, desejando muita paz, muita alegria, muita esperança, muita fé e muita caridade. Com Kardec, norteando a nossa fé raciocinada, mas tendo Jesus, a luz que há de nos libertar definitivamente para a glória do Senhor. Muita paz.